aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunha, clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, nesta noite santa, no qual nós celebramos o Natal do Senhor, a liturgia de hoje nos apresenta como Deus quis salvar o seu povo através da encarnação do seu Filho Jesus, no qual veio ao mundo para salvar a todos. Por isso precisamos compreender qual é o sentido profundo de celebrar o Natal do Senhor. E só pode fazer isso na medida em que nós possamos contemplar o menino e ver o que ele fala no coração de cada um de nós. A primeira leitura de hoje do profeta Isaías traz algo importante. Ele anuncia que aquele que virá será Deus forte, conselheiro admirável, príncipe da paz. Como nós vivemos esta paz que vem do Senhor?
Então o desafio para nós é compreender que todos têm que compreender que a salvação vem de Deus. Desde Adão e Eva, Deus continua caminhando com o seu povo. E de modo muito especial, fala ao coração de cada um de nós. Então, como perceber isto? E diz que Ele é aquele que veio para salvar todo o ser humano, todo aquele que nele coloca a sua confiança. Portanto, ser instrumento de paz e viver realmente como filhos de Deus é aquele que nós buscamos. Viver uma santidade que brota do Senhor. Mas para isso, é lógico que exige de nós um sair de si mesmo, para contemplar, como diz o salmista, os confins do universo, contemplar a salvação que vem de Deus. Como nós podemos perceber essa salvação que vem de Deus? Quando nós voltamos o nosso olhar e harmonizamos a nossa vida interior, a nossa vida espiritual com aquilo que nós propomos de viver a santidade. Vamos perceber a salvação de Deus na medida em que eu faço pessoalmente uma adesão ao Senhor e renovo esse compromisso de juntar o céu e a terra. Na oração diz assim que o céu e a terra trocam seus presentes, seus dons. Para mostrar o quê? Que nós devemos buscar a Deus, porque Deus nos buscou através de Jesus. Nos resgatou das trevas do pecado para a morte, da morte para a vida, e assim nós nascemos de novo. Com Cristo nós somos novas criaturas. Mas se não conseguirmos harmonizar essas duas realidades que existem em nós, nós vamos ser sempre alguém buscando atrás de outras coisas, ou correndo atrás de outras coisas que não vai nos realizar, enquanto pessoa e nem enquanto cristão. Talvez perceber isto não é fácil. Nas nossas atitudes cotidianas, o que nos move? Na nossa correria do dia a dia, aonde nós estamos colocando as nossas melhores energias? É no humano ou é no espiritual? Deveria ser nas duas coisas, nenhuma nem outra, porque na medida em que nós nos tornamos mais humanos, nos tornamos mais divinos. Na medida em que nós somos mais divinizados, tornamos mais humanos. Então são duas realidades profundas, mas que nós precisamos buscar, como diz a segunda leitura de hoje da carta aos Hebreus. Deus nos falou de diversos modos no passado pelos profetas. Desde Adão e Eva, Deus continua falando a nós. Agora, hoje, Ele nos fala mais profundamente através de quem? Do seu próprio Filho, encarnado na nossa vida e na nossa história. Portanto, compreender isso não é fácil, porque muitas vezes a gente tem uma fé que não é alimentada daquilo que traz a leitura. Deus é o Filho de Deus, Deus é o amado do Senhor. Deus diz, nós somos filhos de Deus na medida em que somos irmãos de Jesus Cristo. Viver esta experiência nos transporta para uma realidade mais profunda, como diz a leitura: quem a Deus chamou de filho a não ser Jesus? Este é meu filho muito amado, nele eu coloco todo o meu agrado, todo o meu bem-querer. Então é no Filho nós somos filhos. Na divindade de Jesus nós participamos da humanidade de Deus. Então, como realmente aprofundar nesse grande mistério da nossa fé? É o que nos ensina hoje o Evangelho de São João. O Evangelho de São João, para a gente compreender, é uma teologia muito profunda. Porque João escreve mais ou menos depois dos anos 90 da era cristã. Então já tinha toda uma teologia sobre a vida de Jesus, sobre as comunidades de Jesus. E ele que cuidou de Maria, portanto, ele recebeu todas as notícias da vida de Jesus. E ele agora escreve para as comunidades com uma realidade bastante extensa e profunda. Quando ele diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra era Deus, e por ele nada foi feito, sem ele nada foi feito. Só aqui dá um retiro de uma semana.
para a gente entender que tudo foi feito pelo Filho através do Verbo. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E nós podemos contemplar a sua face. Como nós, então, experimentamos esta realidade profunda? Depois ele traz algo importante, diz assim que o testemunho de João foi importante. João veio para testemunhar a luz que viria. E ele diz: João, você é a luz? Ele fala: não, aquele que vem é a verdadeira luz. Portanto, é o Cristo que ilumina todo mundo, ilumina o coração de cada um de nós, ilumina todo o nosso ser. Para quê? Deus precisa iluminar a nossa vida. Gente, no fundo, todo mundo precisa de dar uma olhada no seu interior e deixar a luz do céu entrar, como tem um canto que a gente canta, né? Deixa a luz do céu entrar. E na nossa vida tem sempre os cantinhos escuros que precisam ser iluminados. Ali onde muitas vezes você tem as suas coisas e não quer abrir mão. Alguém me disse essa semana, falou: Frei, eu rezo bastante e tal, mas eu preparo tanto para as coisas, mas tem um momento assim que parece que vem umas trevas assim que quer tomar conta da gente. Mas eu não deixo, eu peço sempre ao Espírito Santo: Espírito Santo, ilumina a profundeza do meu ser, não deixa eu cair na escuridão do pecado. Então aqui mostra que o Cristo é a luz que quer iluminar todos nós, iluminar a nossa vida, iluminar todo o nosso ser. E o Evangelho continua dizendo que o Verbo de Deus fez carne e habitou entre nós, assumiu a nossa condição humana para que realmente nós sejamos divinos. Então, buscar esta experiência é fazer uma experiência de Deus, com Deus. Porque eu posso ter muitas experiências místicas e não ser de Deus. Eu posso caminhar na minha vida e frequentar a igreja e ainda estar longe de um processo de conversão. E aí diz assim, o texto, terminando o Evangelho, diz assim, que o unigênito de Deus está na intimidade do Pai. Por isso, todo o que o conhece tem a vida e tem a luz. Então, ele se deixou conhecer, ele se mostrou. Agora cabe a cada um de nós buscá-lo de todo o coração, com a nossa mente e com toda a nossa força. Porque Deus se revela na pessoa do seu Filho amado Jesus, que se encarnou no seio da Virgem e agora habita no meio de nós. E tem uma pessoa, um santo, que compreendeu muito bem esse grande mistério. São Francisco de Assis. Quando ele, num processo de vida, de intimidade com Deus, em Grécio, ele monta o primeiro presépio vivo da história. Queria encenar aquele momento tão significativo, onde o céu e a terra se unem. Então, coloca ali em cena, faz uma cena muito bonita de Maria, o recém-nascido, junto dos animais. E ali diz que nesse dia tão especial, houve tanta emoção, tanto sentimento, que o Espírito Santo inundou aquela área, inundou aquela gruta. E ali todos sentiram tocado pela ação de Deus, que é luz, através do menino que estava ali encenando. E Francisco tinha duas coisas na mente assim. Ele queria contemplar com seus olhos mortais a grandeza de Deus, que se fez tão pequeno. A grandeza e a humildade. Duas realidades profundas que Jesus nos ensina. E a outra coisa é ver para crer, ou crer para ver. Como que eu faço para crer? Eu tenho que ver e sentir a experiência com Deus. E aí eu posso dizer: creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Se eu não tenho uma fé, eu não vou ser capaz de acreditar numa realidade tão profunda e tão espiritual. Então Francisco nos ensina isto: a olhar, ver e acreditar. Ele viu, olhou, viu e acreditou. E por isso se transformou esse grande santo da história. Por isso nós também queremos contemplar o menino Deus no dia de hoje. E deixar que ele possa encontrar abrigo
no coração de cada um de nós. Que ele possa ser acolhido na sua família, na sua casa, acolhido para fortalecer cada um de nós, para que realmente sejamos filhos da luz e protegidos pelo Senhor ao longo de toda a nossa vida. Que assim seja.